Abre Mateus capítulo de número 27, versos 50. Mateus capítulo 27, verso 50. Mateus capítulo 27, verso 50 ao verso 54. Deus é bom. Mateus 27, verso 50. Mas eu vou ler desde o verso 45. A mensagem de hoje é sobre a cruz de Cristo, e não poderia ser diferente. Mateus capítulo 27, verso 45. Se tem alguém sem Bíblia perto de você, por favor, ajude essa pessoa. Eu estou aqui de frente uns quase centenário, um senhor de 96 anos de idade. Olha que coisa linda o Pai do Deus aqui na minha frente. Quem disse que ele tem 96 anos, irmãos? Coisa linda, hein? Só está uma quinta, não? 96 anos. E não fica doente não, viu? Estou encostando perto dele para ver se a unção passa. O texto bíblico diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, desde as 9 horas da manhã até as 3 da tarde. Aliás, desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre a face de toda a terra. Por volta da hora nona, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embevecido de vinagre colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Outros, porém, diziam: deixa, veja se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e os corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia. Eu vou passear um pouquinho, porque eu preciso ver os irmãos que estão lá fora. Depois a gente volta para cá. Mas acompanhe a minha voz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos, para os católicos, a Semana Santa. Mas para nós ela também não deixa de ser santa. Porque é a semana que antecede a morte de Jesus na cruz do Calvário. Na quinta-feira, por volta das 8 horas da noite,
Jesus então começa a celebrar a Páscoa dos judeus, que era celebrada com vinho e carne e pão sem fermento. Jesus então, olhando para os discípulos naquela santa ceia preparada exclusivamente para aquele momento, Jesus toma o pão e diz: esse é o meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente ele também tomou o cálice e disse: este é o meu sangue que é vertido por vós. Logo depois que Jesus ceiou, Jesus então se levanta, pega uma toalha, cinge os lombos, pega uma bacia, coloca água nesta bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro então fala: não posso aceitar isso. E Jesus disse: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. E então ele diz: então eu quero tomar um banho. E Jesus lava os pés dos discípulos, e depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus se assenta e olha para os discípulos e diz assim: vós me chamais de mestre e de Senhor. Se eu, sendo mestre e Senhor, e eu sou, lavo os pés de vocês, quanto mais vocês devem fazer uns aos. E Mateus registra: Jesus deu o exemplo. Logo depois de lavar os pés, por volta das 11 horas da noite, Jesus vai ao horto, o Getsemane. E chegando ao Getsemane, Jesus convida os seus discípulos mais próximos. Eu vou aproveitar a bancadinha enquanto eu estou manso. E Jesus começa a orar. E Jesus começa a orar. Se levanta, olha para os seus discípulos e diz: vocês não conseguem orar comigo nem que for uma hora? E Jesus volta para a sua oração, porque Jesus sente que estava se aproximando a crucificação. E Jesus começa a se agoniar, porque todo o sofrimento do Calvário estava profetizado através dos profetas, principalmente o profeta Isaías. Então Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, Jesus começava a orar e dizer: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Nesse momento, querido, o anjo desce e começa a confortar Jesus. E Jesus insiste em oração. E o relato bíblico do evangelista Lucas, que era um médico, ele disse que Jesus suou gotas de sangue. Por que, pastor Henrique, a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue? A Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue para que eu e você entendesse que quando Jesus estava orando no Getsemane, Jesus estava orando em profunda agonia. Porque só alguém que está em profunda agonia, sob um estresse intenso, as glândulas sudoríparas dos vasos capilares se rompem e acontece um processo chamado de hematidrose, e esta pessoa começa a vazar sangue pelos vasos. Jesus então, aceitando o sacrifício, se levanta. E por volta das 2 horas da manhã, Jesus encontra com o traidor. E o traidor vem acompanhado pelos fariseus, pelos líderes religiosos e pelos soldados da época. E ele vem acompanhado com homens com cacetete, e vem acompanhado com homens armados. E Jesus olha para eles e diz assim: por que vocês vêm me prender com cacetete? Tanto tempo eu estive no meio de vós pregando e ensinando, e não me prendestes? É porque nesse momento prevalece a hora das trevas. Jesus então, contemplando Judas, e Judas olhando para Jesus, o Iscariotes, aquele que o traía por 30 moedas de prata, disse: amigo.
e o beija na face. Aquele beijo foi para identificar Jesus no meio dos outros discípulos, porque Jesus se vestia e se parecia com os outros discípulos, ao ponto de precisar de um beijo de identificação. Pedro não se contém com aquela cena. Irritado e temperamental, Pedro lança a mão de uma arma e corta a orelha de um soldado. Jesus então olha para Pedro e diz: ô Pedro, calma. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, o Pai mandaria legiões de anjos. Jesus pega a orelha do soldado e devolve a orelha no lugar, e naquele momento o milagre acontece. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus então vai para Anás. Anás, glória a Deus, é sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Anás interroga Jesus porque queria encontrar uma culpa para crucificá-lo, e pergunta: é você o Cristo? Ele diz: tu dizes. Anás então pega Jesus Cristo e leva para Caifás, o sumo sacerdote. E o Caifás começa a interrogar Jesus, dizendo: tu és o Cristo? E Jesus disse: eu sou. Caifás então rasga sua roupa e grita: blasfêmia! Não precisamos mais de provas, ele blasfemou. Leva Jesus ao sinédrio e Jesus é condenado. Judas, que acompanhava à distância, vendo que Jesus estava sendo condenado, pega 30 moedas de prata e volta para devolver para aqueles que tentaram comprar Jesus. E aqueles que compraram Jesus por 30 moedas de prata diz: para nós não importa mais o dinheiro, nós já pegamos quem queríamos. Judas, desesperado, sai e se enforca. Ele disse antes de se enforcar: eu traí um sangue inocente. Caifás não podia matar Jesus, porque eles estavam sob o domínio de Roma. Então pegaram Jesus e levaram até Pilatos. Chegando a Pilatos, Pilatos começa a interrogar Jesus e disse: você é o rei dos judeus? E Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é comida e nem bebida. Se eu fosse rei, os meus súditos estariam aqui prostrados aos meus pés. Pilatos então, continuando a interrogar Jesus, não viu nele culpa alguma. Sendo alertado, manda então para Herodes. Herodes, o tetrarca, também não viu culpa alguma, o devolve a Pilatos. Pilatos então, tentando soltar Jesus, porque não viu culpa nenhuma de Jesus, ele era inocente. Pilatos chegou a essa conclusão. Pilatos lembra que toda a época da Páscoa se soltava um marginal. Então Pilatos manda buscar o pior marginal preso na época. Manda buscar um homem chamado Barrabás. Porque Pilatos entendia que se aquele inocente fosse comparado a Barrabás, é claro que as pessoas escolheriam Barrabás para ser crucificado e Jesus para ser solto. Mas, para surpresa de Barrabás, quando Pilatos pergunta: a quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? E a multidão escolhe soltar a Barrabás. Pilatos então pergunta: e o que eu faço? O que eu faço com esse homem? E a multidão gritava uníssona: crucifica-o. A multidão dizia: crucifica-o, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. Crucifica-o. Oh, querido,
Marcos, então, não tem outra alternativa se não for lavar as suas mãos, entregar Jesus aos soldados romanos, para que se prosseguisse o martírio. Então Jesus é colocado em um lugar, e os soldados romanos vão praticar uma coisa chamada de flagelo. O flagelo acontece da seguinte forma: são 40 chibatadas, segundo a tradução judaica, menos um, porque segundo os judeus não poderia dar 40 chibatadas em um homem. Então eles davam 40 menos um, 39 chibatadas. Eles pegavam um chicote chamado azarrogue, e o azarrogue era um chicote muito especial, porque o azarrogue era feito de tiras de couro bem grossas. Imagine um chicote de tira de couro bem grossa. Na ponta daquele couro grosso havia ossos, e havia também chumbo. Quando um soldado romano, entenda que não é Henrique com esse corpozinho franzino, é um soldado romano preparado para a guerra, levanta o azarrogue e depreende um golpe sobre as costas de Jesus. Naquele momento o chumbo adentra e faz um hematoma juntamente com o osso. O chumbo serve para penetrar e o osso serve para vir arrancando e dilacerando a carne. Eu não quero lhe comover com esse assassinato, mas eu quero dizer para você que foram 39 chibatadas. Geralmente uma pessoa morria quando 27, 28 chibatadas haviam sido postas. Mas Jesus era muito preparado fisicamente, ele era carpinteiro. Ele era aquele que nasceu na manjedoura, filho de José e Maria. E José com certeza ensinou a profissão ao seu filho. Jesus era alguém com um corpo físico muito preparado. E Jesus suporta as 39 chibatadas. Naquele momento não existe mais costas. Naquele momento não existe mais pele. Naquele momento existe apenas um grande hematoma humano. E depois Jesus é solto, porque suas mãos estavam amarradas, e Jesus cai na poça de sangue que ele mesmo verteu. Naquele momento os soldados romanos olham para aquele homem totalmente ensanguentado, desfigurado, porque conforme o profeta Isaías, o bateram na sua face e o arrancaram as suas barbas aos solavancos. Naquele momento os soldados romanos dizem assim: não é esse o rei dos judeus? E começam a rir e a dar gargalhadas e dizer: não é esse o rei dos judeus? Arrumemos, pois, uma coroa. E com forma de gozação pegaram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua fronte. E depois arrumaram um pedaço de vara, de cana, e colocaram em suas mãos. E colocaram também uma túnica sobre o seu corpo ensanguentado. E gritavam: é isso aí que é o rei dos judeus? Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, dizendo: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo diz que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou na forma de homem. E sendo homem, se humilhou na forma de servo. E sendo servo, se humilhou em morte de cruz. Quando então cessaram o escárnio, pegaram aquela cana e bateram e deram um golpe sobre aquela coroa de espinhos, e os espinhos cravaram na sua fronte. E para quem entende de anatomia humana sabe que o cérebro é altamente irrigado e vascularizado. Então houve uma hemorragia muito grande na sua cabeça. Nesse momento, Mel Gibson ficou lendo a Bíblia várias vezes para tentar fazer um filme que descrevesse o sofrimento de Cristo.
Mas Mel Gibson, por mais que conseguisse usar todo o artifício hollywoodiano, Mel Gibson não conseguiu descrever o tamanho da dor do Cristo. Só para te lembrar, tudo isso Ele estava sofrendo por amor a mim e a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu só te lembrar que a Bíblia diz lá em Isaías: Ele foi ferido e moído pelas nossas iniquidades e pelos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deixa eu só te dizer mais uma coisa. Depois que Jesus é chicoteado, flagelado, pega-se Jesus, então, a essa altura Pedro havia negado já 3 vezes. Nessa altura Judas já havia então suicidado. Nessa altura onde Jesus está, desce com fome, é colocado então a parte vertical da cruz, que é um patíbulo, 50 quilos de madeira. Agora imagina 50 quilos de madeira sobre um corpo dilacerado. Jesus então é convidado a sair da fortaleza de Antônia até o Gólgota. São 800 metros carregando uma madeira de 50 quilos. Jesus descalço é conduzido até o Gólgota. Quando chega no Gólgota, pega a túnica que envolvia o seu corpo e arranca-lhe a túnica. Eu não sei se você já teve a experiência de colocar um tecido sobre uma feridinha sua já. Você já teve essa experiência? Quando você arranca o tecido, o que acontece? O que acontece com o tecido? O tecido cola no sangue que se coagula. Agora imagine o que é um corpo dilacerado. E ele está com uma túnica. E antes de ser crucificado na cruz, os soldados romanos, sem dó e impiedade, vai lá e arranca-lhe a túnica. E o seu corpo começa a simplesmente verter sangue de novo. Jesus é colocado então na cruz. E o soldado apressadamente procura um lugar no punho de Jesus, entre o rádio e a una, aqui, nessa depressão. Pega então um cravo quadrado e bate sobre a mão direita, depois sobre a mão esquerda. Logo depois, ele pega um pé, coloca sobre o outro e bate um prego no calcanhar, para cumprir o que está escrito lá em Gênesis: ele pisará na cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Mas o pior está por vir. Aquela cruz simplesmente é levantada. E quando a cruz é levantada, o peso do corpo de Jesus pende para baixo pela lei da gravidade. E o cravo que estava aqui nos seus punhos rasga até chegar nas suas mãos. São 9 horas da manhã. Cãibras, dores, os músculos intercostais, dificuldade imensa de respirar. Jesus então faz um grande esforço e ergue os seus pés sobre os cravos dos pés, para que pudesse respirar e falar uma frase. E a primeira frase que ele faz crucificado é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As horas passam, até que então chega ao meio-dia. Diga comigo: ao meio-dia. Luz a pino, dia perfeito.
Nesse momento a Bíblia diz, através do escritor Mateus, que o sol negou a sua luz e houve trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde. É sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Pastor Henrique, eu já li na Bíblia que Josué orou e o sol parou. Eu já li na Bíblia que Josué orou e o sol parou, mas eu ainda não tinha prestado atenção na Bíblia que quando Jesus estava na cruz ao meio-dia, o sol nega a sua luz. Por que o sol negou a sua luz e houve trevas? Eu vou te dizer. Está escrito em Gênesis capítulo 1, no verso 16, que Deus criou o sol, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Sabe quem o sol estava vendo crucificado? Aquele que João diz no capítulo 1 e verso 1 do Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E tudo foi feito por Ele e para Ele. E sem Ele nada do que foi feito seria feito. Quem é que o sol estava vendo crucificado ali, pastor? Ele estava vendo o Criador dele mesmo. Por isso ele nega a sua luz. Mas eu vou te dizer mais. O sol, uma estrela de quinta grandeza, e ao redor do sol orbita todos os planetas. Mas certa vez o sol ouviu o profeta dizendo: nascerá o sol da justiça e as nações caminharão na sua luz. Certa vez o sol ouviu o profeta Isaías dizendo: aos que estão em trevas nascerá uma luz. E um dia o sol pôde contemplar em João capítulo 8 o próprio Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem anda em mim nunca estará em trevas. Oh querido, quem é que o sol estava vendo ali? Aleluia. Glória a Deus. Quem é que o sol estava vendo ali? O sol estava vendo aquele que chega para João na ilha de Patmos e disse: João, eu sou a geração de Davi, o rebento de Jessé e a brilhante estrela da manhã. Quem é que estava sendo crucificado ali, pastor Henrique? Por que o sol negou a sua luz? Eu vou te dizer, filho de Deus que está aqui nessa igreja nessa noite. Aquele que está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 22, haverá novos céus e nova terra. E nesse novo céu e nova terra haverá uma cidade chamada de Nova Jerusalém. Está escrito lá no livro do Apocalipse que nessa cidade de Jerusalém não precisa de lua e nem precisa de sol, porque a luz será a glória do Senhor e as nações andarão sobre a luz do Cordeiro. E o próprio Cordeiro será a lâmpada da Nova Jerusalém. O céu recolhe a sua luz. Porque com certeza, talvez o sol estava dizendo: ali está alguém que é maior do que eu. A natureza protestou. Mas eu vou continuar narrando e vou continuar dizendo a você que nesse momento de trevas alguém encontra a luz. Diga para essa pessoa linda do seu lado: naquele momento de trevas
alguém encontrou a luz. Você me entendeu? Naquele momento de trevas, alguém encontrou a luz. Porque quando um ladrão dizia: toma aí, por que você não desce daí? Está vendo os soldados lá? Um outro ladrão chega e diz assim: calma, não fala isso, nós merecemos estar aqui, mas ele é inocente. O ladrão olha para o Cristo e nos 45 do segundo tempo, já na prorrogação, na boca da morte, ele olha para Jesus e diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus então olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia! Eu não sei em que trevas você se encontra, não sei em que escuridão você se encontra, mas eu quero dizer para você que no meio das trevas Jesus é a luz. No meio das trevas Jesus é a luz. E ainda há tempo para você. Se houve tempo para aquele ladrão, tem tempo para você. Agora escute só o lindão de Jesus que entrou aqui nessa noite. Aquele ladrão foi salvo, e Jesus continua lá, pendurado no madeiro, a meio-dia, 1 hora, 2 horas. Ele está sem beber água já tem um bom tempo. E ele diz: tenho sede. Os soldados romanos pegam uma bebida forte e tentam colocar na sua boca, não é água. Jesus ali crucificado, às 3 horas da tarde, seu corpo chega ao fim. Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E tendo dito isto, ele rendeu o seu espírito e entregou nas mãos do Pai. Quando a cabeça do autor da vida, do dono da vida, tomba, a natureza protesta mais uma vez. Pastor Henrique, como é que a natureza protesta mais uma vez? As pedras se fendem, acontece um terremoto, os sepulcros se abrem, mortos são ressuscitados. Mas o evento que eu quero lhe descrever agora é que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Diga comigo nessa noite: o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Pergunta para a pessoinha do seu lado, linda e maravilhosa: você entende o que representa isso? Eu vou te dizer o que representa isso, príncipe de Deus. Olha para cá em nome de Jesus. A Bíblia diz no livro do Gênesis que Deus andava no meio do jardim do Éden, e o homem tinha plena comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz que o homem pecou, e a Bíblia diz que uma vez que ele pecou, ele foi destituído, afastado da glória de Deus. E está escrito que lá no Gênesis foi colocado 2 querubins, e Adão e Eva não poderiam mais entrar no jardim e nem na presença de Deus. O profeta Isaías diz que na verdade é os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. E aí no Antigo Testamento Deus chama Moisés e disse: Moisés, eu quero habitar no meio do meu povo, mas tem um porém. Eu quero que você construa um tabernáculo, que é uma tenda, e nesse tabernáculo tem alguns cômodos, alguns lugares. Primeiro, no tabernáculo tem o átrio interior e o átrio exterior. O átrio exterior é o quintal do tabernáculo, o átrio interior é o tabernáculo propriamente dito. E quando as pessoas entravam, existia a porta do tabernáculo, elas encontravam o altar do holocausto. Depois do altar do holocausto havia a mesa, a bacia onde os sacerdotes se banhavam. Quando os sacerdotes se banhavam, eles entravam em um lugar chamado de santo. À esquerda estava ali um candelabro, à direita a mesa dos pães com os 12 pães representando
havia um véu. E depois do véu estava um lugar chamado de Santo dos Santos. Sabe o que tinha nesse Santo dos Santos? A Arca da Aliança. E havia um véu. Mas o sacerdote todo dia entrava no lugar santo. E todo dia o sacerdote estava ministrando no santo lugar. E todo dia o sacerdote ministrava no santo lugar. Mas no Santo dos Santos, diz o escritor aos Hebreus, que o sacerdote só entrava uma vez por ano. Ele entrava além do véu uma vez por ano. Ele entrava com a corda amarrada na cintura e sinos, porque ele precisava entrar no Santo Santo com balangandã, porque se ele morresse em pecado no Santo Santo, ninguém podia entrar para puxar pela corda, porque aquele lugar era o Santo dos Santos. Eu queria que você me ajudasse nessa noite. Diga para essa pessoa do seu lado: as pessoas têm banalizado tanto a presença de Deus. Não, ajuda eu a pregar e fala para ela. As pessoas vêm para a igreja, parece que é um clube. Me ajuda a pregar em nome de Jesus e diga para essa pessoa do outro lado, fala assim: não, é verdade, as pessoas têm banalizado, perdido a reverência, a compostura. As pessoas pararam de temer e tremer na presença de Deus. O sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Aquele véu era o véu da separação. Aquele véu queria dizer que o homem estava separado de Deus, que o homem não podia entrar na presença de Deus, que o homem não tinha acesso à presença de Deus. Eu e você, comedor de feijão e farinha, nunca poderíamos entrar na presença de Deus, porque Deus é santo, é santo, é santo. Eu e você somos pecadores. Certa vez o profeta Isaías, tendo uma visão do céu, contemplou anjos de 6 asas, e os anjos de 6 asas diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas quando Jesus morreu e grita: está consumado, o sacrifício foi perfeito, o cordeiro sem defeito, aquele que tira o pecado do mundo, quando diz João Batista, ele estava sendo imolado no madeiro. O sacrifício perfeito foi feito, e quando o sacrifício perfeito foi feito, não mais sangue de bois, não mais sangue de animais, mas o sangue do Filho de Deus, do Verbo encarnado de Deus, é completado naquela cruz. Havia 18 metros de altura no templo de Herodes, 12 centímetros de espessura, mas nesse momento os 18 metros racha de alto a baixo com seus 12 centímetros, e Deus está dizendo: o véu da separação rasgou. E aí o escritor aos Hebreus disse: entremos, pois, com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, a saber, o caminho do seu corpo. O que quer dizer isso tudo, pastor? Que você pode entrar na presença de Deus porque Jesus morreu naquela cruz. Quer dizer o que, pastor? Que Deus estava reconciliando o homem com Ele.
Quer dizer o quê, pastor? Que agora eu e você tem acesso a Deus. Nós não precisamos ir mais até o sumo sacerdote como no tempo de Moisés. Nós não precisamos mais de intermediadores, de interlocutores. Nós não precisamos mais de mediadores, porque Cristo é o mediador de uma nova e viva aliança. E quando eu chego aqui dentro da igreja numa noite como essa, e nós começamos a cantar e a adorar, eu fecho os meus olhos e eu me deparo com os céus na minha frente, e é como se eu fechasse os meus olhos e eu dissesse: anjos, me dá licença. Querubins, por favor, me dá licença. Serafim, por favor, um pouquinho lá. Arcanjo, um pouquinho só. Miríades de anjo, abre um caminho, porque esse comedor de farinha vai abrir a boca para adorar. Ele vai abrir a boca para glorificar. E eu vou sair desta terra e eu entrarei no Santo dos Santos, no meio dos querubins, e darei glória ao Rei no meio da glória. Alinhando a filha de Deus e filho de Deus. Não tem nada mais importante na sua vida do que poder chegar na presença de Deus. Não tem nada mais importante do que esse véu ter rasgado. Se esse véu não tivesse rasgado, querido, eu e você aqui estávamos separados de Deus. Se esse véu tivesse rasgado, eu não poderia com você entrar na presença de Deus. Se esse véu não tivesse rasgado, nós estávamos perdidos. Mas o véu se rasgou quando ele rendeu seu espírito. As rochas se fenderam. Pastor, por que as rochas se fenderam? Porque uma rocha de magnitude maior morreu. A rocha eterna, a pedra angular, a pedra de esquina havia entregado a sua vida, e todas as rochas menores se fenderam. A terra tremeu, Deus sacudiu a terra para dizer: quem está morrendo aí não é qualquer um, quem está morrendo aí é o unigênito Filho de Deus. Deixa eu te dizer mais uma coisa, em nome do Senhor Jesus. Os sepulcros se abriram. Como é que é, pastor? Quando ele morreu, os sepulcros se... Me ajuda a pregar e diga assim: pessoas ressuscitaram, pastor. Estavam no túmulo e saíram do túmulo. Você consegue imaginar o que isso quer dizer para mim e para você nessa noite? Você não consegue pensar, não? Pensamento lógico, raciocínio lógico, você faz concurso. Imagina comigo: Jesus morreu, os mortos ressuscitaram. Jesus morreu, sepulcros se abriram. Ô irmãozão, sou meio empolgado mesmo. Ler um negócio desse não dá para mim conter. Sabe por quê? Jesus morreu, pessoas viveram. Jesus morreu para te dar vida. Jesus morreu para ressuscitar as coisas mortas na sua vida. Jesus morreu e pessoas ressuscitaram. Aleluia. Olha para essa pessoa linda e diz assim: Jesus morreu para te dar vida e vida em abundância, para que todas as áreas mortas da sua vida fossem ressuscitadas, para que todas as áreas estéreis da sua vida produzissem vida. Jesus morreu para pegar todo espírito de morte que ronda a sua vida e derrotar, e para que você levante e tenha vida. Aleluia! Glória a Deus. Quantas coisas precisam ser ressuscitadas na sua vida? Aleluia! Pega esse microfone, Jesus. Quantas coisas precisam ser ressuscitadas na sua vida?
Quantas coisas precisam ser ressuscitadas na sua vida? Vou perguntar para você de novo, eu quero que você entenda quantas coisas precisam ser ressuscitadas na sua vida. Quantas coisas estão no processo de morte, de falência, de fracasso, de derrota na sua vida? Quantas coisas na sua vida estão falindo e você está dizendo: pastor, essa área da minha vida está morrendo. Pastor, essa área da minha vida eu já enterrei. Pastor, essa área da minha vida já está fedendo. Pastor, essa área da minha vida eu não consigo mais ter esperança. Eu já enterrei essa área da minha vida. Nessa noite eu venho lhe dizer que Jesus deu um brado e disse: está consumado, e os mortos ressuscitaram. Está dizendo nessa noite que Ele morreu para restaurar as áreas mortas da sua vida, para ressuscitar os sonhos mortos. Ele morreu para te dar esperança, para te dar vida. Os mortos ressuscitam e entram dentro de Jerusalém, a santa cidade, a cidade de Davi, e os mortos começam a testemunhar. Ah, irmão, é muita loucura na cabeça só. Peraí, como é que é, pastor? Os mortos ressuscitam, entram na cidade e começam a testemunhar? Porque é assim que Deus faz. Deus ressuscita e ainda começa a dar testemunho do que Ele faz. Os soldados romanos, que olhavam o processo da crucificação, ao ver a terra tremer, as coisas se fenderem, o sol escureceu, os soldados romanos, quando aqueles soldados que gozavam, que criticavam, que riam, aqueles soldados são tomados de um grande temor. E naquele momento eles disseram assim: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Aleluia. Diga comigo, eles creram. Dá um toquezinho nesse irmão do seu lado e diz: Jesus morreu para que você pudesse crer, para que você pudesse entender que Deus te ama, que Deus tem um plano na sua vida. A Bíblia diz: não há amor maior amor do que este, que sendo Ele Deus, nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Não há uma prova tão grande de amor como essa. Não há na face da terra uma expressão de paixão maior do que essa. Não há na humanidade escrito nenhum fato histórico como esse que descreva o tamanho de amor de alguém por outro alguém, a não ser o amor de Jesus por você. Jesus te ama. Creia que Ele é o Filho de Deus e se converta e mude de vida. Jesus não morreu na cruz para fundar uma religião. Jesus não morreu na cruz para fundar uma denominação. Jesus não morreu na cruz para te dar uma vida capitalista, materialista. Mas Jesus morreu na cruz para te mudar a vida. E se nessa noite você quiser uma mudança de vida, uma transformação de vida, aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque aqueles cravos eram seus, aquela coroa era sua, aquelas chicotadas eram para você, aquela cruz era minha e era sua também. Mas naquele momento Jesus concordou com Deus e disse: que não faça a minha vontade, mas a tua vontade.
Jesus não teve vergonha, abriu os dois braços e morreu por você. Não tenha vergonha de levantar as suas mãos e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se Jesus não teve vergonha de sofrer na mão dos soldados romanos, de ser traído por Judas, negado por Pedro, castigado pelos soldados romanos, não tenha vergonha de assumir Jesus na sua vida. Nessa noite, você é convidado a morrer também, a morrer para o mundo e a nascer para Deus. Porque logo, às 4 horas da tarde, um soldado transpassa Jesus com uma lança. Antes que completasse as 18 horas, Jesus é tirado da cruz, porque começa então o sábado. E Jesus é levado ao túmulo de José de Arimateia, um discípulo rico que o acompanhava. E colocado ali no túmulo de José de Arimateia, os soldados colocam uma pedra bem grande, porque entendiam: vamos colocar uma pedra para que os discípulos não roubem, e vamos colocar também os soldados vigiando a pedra, para que não roubem o corpo dele. Os discípulos se dispersaram no sábado, tristes, porque o mestre havia morrido. E logo no domingo pela manhã, lá vão as mulheres visitar o túmulo de Jesus, levar flores para o defunto. Quando elas chegam para ver o defunto e levar as flores, elas têm um impacto: a pedra está removida. E alguém indaga dizendo: a quem buscais? Nós viemos ver Jesus, aquele que foi crucificado na sexta-feira. Ele já não está mais aqui. Ele já não está mais aqui. Ele ressuscitou. A morte não aguentou abraçar o dono da vida. A frieza da morte não conseguiu conter o calor do dono da vida. Ele venceu a morte. O apóstolo Paulo diz: tragada foi a morte na vitória. Avisem para Pedro, avisem para os discípulos que o mestre está vivo. Avisa para ele que está vivo. E Jesus aparece para os discípulos. E Jesus apareceu durante 40 dias com infalíveis provas, e muitas pessoas deram testemunho de ter visto Cristo ressuscitado. 40 dias, logo depois da sua ressurreição, no domingo de Páscoa, ele olha para os discípulos e diz assim: ei, discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e até os confins da terra. E tendo dito isto, ele foi subindo no meio das nuvens, e os discípulos olhando ele subindo, 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 e subindo e sumindo entre as nuvens. E aparece anjos e disse: varões galileus, por que estáis olhando para cima? O mesmo Jesus que vistes ir, ele vai descer no meio das nuvens. Oh, querido, quando Estevão está sendo apedrejado e Paulo está se insistindo, Estevão sendo apedrejado, Estevão no meio do apedrejamento vê os céus abertos, Estevão vê o trono de Deus, e do lado direito de Deus, a destra de Deus, está lá sentado
Quem está sentado, pastor, à direita de Deus? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é aquele que aparece a João 100 anos depois do seu nascimento. Ele aparece na ilha de Patmos e olha para João e diz: João, sou eu fui morto, João, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, João. E agora eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. Eu fecho e ninguém abre, eu abro e ninguém fecha. João, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá. O meu Jesus está vivo. Aleluia. E já encerrando, ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas olha para esse irmão lindão do seu lado e diga para ele: já não está mais com o corpo ensanguentado, desfigurado, fraco, desnutrido, desidratado, em choque. Não, ele não vem com esse corpo, ele vem com o corpo glorificado. Ele vem montado num cavalo branco, como está escrito em Apocalipse capítulo 19. Ele está montado no cavalo branco e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você tem algum problema? Você tem alguma luta na sua vida? Você chegou aqui com um problema difícil? Então você pode descansar, o teu rei está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Posso te convidar a ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Ministério do Louvor, me ajuda aqui, Carlos. A primeira coisa que eu vou perguntar para você agora é a seguinte: você já comemorou o gol do Neymar? Você comemorou o gol do Neymar? Você pintou a cara de verde e amarelo para torcer pela seleção brasileira? Ah, pastor, a seleção não, mas quando o Vascão joga, quando o Flamengo joga, pastor do céu. E quando o seu time faz um gol, como você se comporta? Você diz assim, bem tímido: como? É assim. É assim que você faz? Como? E aí a sua mulher diz assim, bem o que é? Meu time fez um gol. É assim? Como é que você faz quando o seu time faz um gol? E as mulheres? Posso fazer uma pergunta? Mais uma. E se eu te disser que a coisa mais importante que já aconteceu na história da humanidade está fazendo aniversário hoje? Jesus ressuscitou. Pergunta para a pessoa do seu lado: você já celebrou a ressurreição de Jesus? Olha para mim, o sábado já passou. Você não precisa mais chorar. Você precisa celebrar
haverá ressurreição. O meu rei ressuscitou. A terra estremeceu. O sepulcro se abriu. O meu rei ressuscitou para sempre. Para sempre e para sempre. Quantos podem celebrar essa
Jesus naquela cruz foi o amor que ele sentia por mim e por você. O que segurou Jesus naquela cruz foi porque ele me amava e te amava, e ele queria salvar a minha e a sua vida. É porque Jesus estava pensando nesta noite, e ele estava pensando em você. E não importa como você entrou aqui nessa noite, e não importa como está a sua vida, Jesus morreu naquela cruz para te salvar e para mudar a sua história. Mas você precisa dar um passo. Você precisa dar um passo. Porque o diabo entra na vida das pessoas sem pedir. O diabo entra na vida das pessoas sem pedir. Mas Jesus não. Jesus ele pede: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele. Jesus nessa noite está pedindo para agir na sua vida, para mudar a sua história. Eu só vou perguntar mais uma vezinha só, porque tem pessoas aqui de Deus, e talvez você está afastado da igreja, longe de Deus, e essa é a sua noite, esse é o seu dia de voltar para a casa do Pai, para os braços do Pai. Vou perguntar só mais algumas vezes assim, é só a segunda pessoa nessa noite. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está te chamando. Jesus ressuscitado apareceu para Paulo no caminho de Damasco e mudou a vida de Paulo. Jesus está ressuscitado e Ele quer mudar a sua vida. Só mais uma vez. Pastor, por que o Senhor insiste de vez em quando? Eu insisto porque eu sinto que Deus quer salvar algumas pessoas. Eu sinto porque eu sei que Deus quer mudar a história de algumas pessoas. Aquela cruz não é em vão. E nessa noite você pode levantar sua mão e dizer: pastor, aquela cruz não é em vão, porque eu nessa noite quero fazer um compromisso com Deus. A segunda pessoa nessa noite levanta a sua mão: pastor, é comigo, eu quero aceitar Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje a minha vida é tua. Me adota por filho teu, em nome de Jesus. Amém. Senhor, toma teu filho nas tuas mãos. Ele é teu, Senhor. Abraça teu filho nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Você pode segurar a mão dessa pessoa linda que está do seu lado, em nome de Jesus. Segura a mão dessa pessoa linda que está do seu lado, lá no fundo, lá na lateral. Aperta a mão dessa pessoa linda em nome de Jesus. A gente já está terminando. Eu queria que você intercedesse por essa pessoa que está do seu lado. Eu estou com a cunhada de uma irmã na UTI de um hospital. Ela teve um infarto. A cunhada de Leila. E eu preciso orar por essa pessoa que está na UTI. Eu preciso orar por algumas pessoas que estão passando por um momento muito difícil na vida. Glória a Deus.
Faça oração e passe para ele. A mente de Erasmo precisa das orações. Você precisa de oração ou não? Feche os seus olhos aí. Senhor, nós clamamos agora ao Pai. Entra com providência na causa da tua filha, amanhã na justiça. Eu coloco diante do teu altar, Senhor, aquela pessoa, Pai, o advogado. Eu coloco na tua mão aquela causa. O Senhor também está orando por aquela mulher que está lá na UTI, Senhor, visita ela. Eu estou orando, Pai, por aquele marido que está traindo a sua esposa, para que Deus liberte ele do adultério agora. Eu estou orando, Pai, para tu restaurar aquele casamento, aquela vida, aquela família. Eu estou orando por um despertamento espiritual. Eu estou orando por esta vida de uma forma especial nessa noite. E eu quero abençoar essa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém.